Fala pessoal, beleza? É o seguinte, a lacração não para. Olha só a notícia que eu encontrei aqui agora, presta atenção, ó. Olha só isso. Agosto Lilás, Prefeitura de Ipatinga promove ações de enfrentamento à violência contra a mulher. Interessante, né? Interessante. Agosto Lilás para combater a violência contra a mulher. Você acha que esse tipo de promoção aqui é por quê? Porque realmente o pessoal está preocupado com as mulheres? Você acha que é isso? Se essa turma da lacração tivesse preocupado com as mulheres, essa turma da lacração apoiaria aquele projeto de Bolsonaro, onde falava sobre castração química para estupradores. Você sabia disso? Pois é, Bolsonaro, que é chamado de machista por muita gente por aí, ele criou uma lei falando para fazer castração química em estupradores, sabe? E aí eu vi muita feminista, vi muita gente da lacração sendo contra esse projeto de lei de Bolsonaro. Agora, por que foram contra? Porque foi Bolsonaro que fez. Porque foi Bolsonaro. Então, assim, a hipocrisia reina aqui no Brasil. Tá agora, eu olhei aqui no Google Trends, está em uma das pesquisas mais altas do Google hoje, esse assunto de Agosto Lilás. Eu acho isso um tremendo de um absurdo, porque isso, no final das contas, isso é a guerra de classes em ação. Isso é aquela famosa estratégia de Lenin de colocar as pessoas para brigarem entre si, enquanto os cabeças concentram o poder. Então vamos botar a mulher contra o homem, vamos botar os gays contra o hétero, vamos botar o preto contra o branco, vamos botar o gordo contra o magro, né? Criou-se agora a gordofobia. Enfim, vamos criar a guerra de classe. Isso também advém do pensamento do marxismo cultural, né? Até porque o pessoal entendeu que ficar esperando revolta proletariado não ia dar certo. Ficar esperando revolta do proletariado não ia dar certo. Até porque o que o proletário quer é ganhar seu dinheiro para pagar suas contas. Ele não quer fazer revolução. Então, como Antônio Gramsci e os teóricos do marxismo cultural viram que não dá para fazer revolta de proletariado, eles entenderam agora que é mais inteligente fazer uma revolução psicológica, uma revolução cultural, de uma forma assim mais estruturada e mais diversa. Não ficar dependendo só dos proletários. Sabe, esse assunto de botar o patrão contra o empregado é pouco. Vamos botar mais coisa no meio. Vamos botar a mulher contra o homem. Vamos botar o preto contra o branco, sabe? Vamos criar um movimento negro aqui. Por quê? Porque quanto mais a sociedade está dividida, quanto mais a sociedade está perdendo tempo discutindo futilidades, a gente concentra o poder para a gente. Não é assim? E futuramente vai vir um salvador da pátria, onde vai trazer toda a lei e a ordem para o caos, e aí tudo vai ser uma maravilha. Então, assim, isso é uma pegadinha tremenda, isso é uma estratégia muito bem feita lá nos tempos de Vladimir Lenin. E assim, tem muita gente que ainda cai nessa balela aqui hoje. Tem gente que olhou a notícia dessa aqui do Agosto Lilás e fica feliz com isso. Mas eu te faço uma pergunta, sabe qual a diferença entre homem e mulher? Sabe qual a diferença? Existem algumas, mas como ser humano, nenhuma. Somos todos seres humanos. Para Deus, somos todos importantes da mesma forma. E se você acha que a mulher sofre demais, eu vou te trazer um dado aqui interessante, que vai te mostrar que o homem sofre também. Olha só que interessante eu achei aqui, ó, no site Papo de Homem. Papo de Homem. 8 dados alarmantes sobre homens que você precisa saber. Olha só que interessante. Os homens também sofrem, e eles estão sofrendo em silêncio. Olha o que o site fala. Um estudo apresentado no documentário Silêncio dos Homens identificou que 6 em cada 10 homens declaram lidar hoje com algum tipo de distúrbio emocional. E 7 em cada 10 homens não falam sobre seus maiores medos e dúvidas com os amigos. Olha só que interessante. Enquanto a mulher liga para a amiga, né, para se lamentar e para chorar, o homem ele fica sem ter com quem conversar. Até porque existe a cultura na nossa sociedade de que o homem ele tem que ser forte, que ele não pode chorar, de que ele não pode mostrar suas fraquezas. É assim? Enquanto isso, a cultura pro lado da mulher é totalmente diferente. A mulher ela sempre foi protegida ao longo da sociedade. A cultura de pagar a conta é do homem. A cultura de protegê-la de criminosos, de animais, seja lá do que for, sempre foi do homem. Quem ficava nas cavernas cuidando da comida e das crianças era a mulher, mas quem ia caçar, quem ia lutar contra as feras na selva, quem ia lutar contra tribos inimigas, era o homem.
Então a mulher, ao longo de toda a história da humanidade, ela sempre foi protegida. Então essa cultura do machismo, essa cultura de opressão à mulher, isso nunca existiu. Mas vamos continuar aqui no site. Preste atenção. Alguns principais distúrbios que os homens têm: ansiedade, depressão, insônia, vícios em álcool, pornografia, drogas, comida, apostas, jogos eletrônicos e por aí vai. Então assim, ó, presta atenção nesses dados aqui agora. Veja só. 83% das mortes por homicídios e acidentes no Brasil são de homens. Os homens vivem 7 anos a menos que as mulheres. Os homens se suicidam quase 4 vezes mais. 17% dos homens lidam com algum nível de dependência alcoólica. Quando o homem sofre abuso sexual, demoram em média 20 anos até contar isso para alguém. Cerca de 30% dos homens enfrentam ejaculação precoce e disfunção erétil. Homens são 95% da população prisional no Brasil, sendo que a maior parte dos encarcerados são jovens, periféricos e com ausência de figura paterna. Olha só, negros e LGBTs sentem mais as consequências de boa parte disso. Isso aqui eu acho que já foi uma espécie de lacração que quiseram botar aqui no meio da matéria. Mas enfim, eu não precisava nem estar lendo esses dados aqui para você. Eu não precisava estar fazendo isso. Sabe por quê? Basta você sair na rua. Basta você olhar as coisas à sua volta. Você vai ver que 90% dos pedreiros são homens. 90% dos moradores de rua são homens. 90% do pessoal que está catando lixo no meio da rua, que, sei lá, que está trabalhando em serviços insalubres, serviços arriscados, que está mexendo com eletricidade, que está mexendo, sei lá, com altura, grandes alturas. Enfim, basta você analisar a sociedade, trabalhando em minas de carvão. Vai analisar. Na sociedade, quem mais se prejudica é o homem. Isso é um fato. Isso é um fato. Quem mais se mata? Quem mais pega briga por aí e termina morrendo? Quem é? São os homens. São os homens que precisam de mais apoio emocional. São os homens que estão precisando mais de inteligência emocional, que estão precisando mais dessas funções aqui. Ao invés de ser Agosto Lilás lutando pela mulher, devia ser Agosto Azul lutando pelos homens. Eu não estou dizendo que não tem que lutar pelos direitos das mulheres, eu não estou dizendo que a mulher tem que apanhar, eu não estou dizendo que a mulher tem que sofrer, eu não estou falando nada disso. O que eu estou falando é que, se você for comparar quem sofre mais na sociedade, obviamente é o homem que vem sofrendo mais, sabe? Isso é um fato. Só que eu não vejo esse tipo de esforço, nem do governo, nem da mídia, nem de ninguém, para cuidar do homem. Eu não vejo isso. Eu não vejo. É todos os dias, a gente vê, toda semana praticamente, no mínimo toda semana, a gente vê alguma coisa saindo em favor das mulheres. Por exemplo, aí na sua cidade, existe a Secretaria do Homem para ajudar o homem em algumas questões? Não existe, mas eu aposto que existe a Secretaria da Mulher. Não é interessante isso? Ah, João Carlos, mas existe a cultura do estupro. Você acredita nisso? Então você é mais burro do que eu pensava, porque isso nunca existiu na história. A cultura que sempre existiu ao longo da história foi de proteção às mulheres, sabe? Você não vê por aí homens se orgulhando de estuprarem mulheres. Isso não existe. Quem faz isso se esconde. Quem faz isso não conta para ninguém. Os bandidos marginais que faz isso, eles se escondem, eles não contam isso para ninguém. Não existe uma cultura em que o homem se orgulha disso na sociedade. Nem os bandidos aceitam um negócio desse. Nem os bandidos. Pesquisa aí na internet o que é que os bandidos fazem com o estuprador na cadeia. Estuprador na cadeia tem que ficar separado dos outros presos. Porque se colocar ele numa cela comum junto com os outros matam ele. Fazem de molezinha, enfia cabo de vassoura no cara. É isso que acontece. Nem os criminosos aceitam estupradores. Estuprador, quando chega na cadeia, morre, meu amigo. Então, se nem os criminosos aceitam o estupro, como é que o cidadão de bem, o cidadão comum, vai aceitar uma coisa dessa? Sabe? Isso só passa na cabeça de feminista louca, que não consegue mais enxergar a realidade. Cultura do estupro nunca existiu. Pelo amor de Deus, sabe? Eu não sei que lavagem cerebral foi essa que fizeram, mas, pelo amor de Deus, o povo está perdendo a noção da realidade. Tem também a questão de cotas para mulheres na política. Aí 30% agora, se eu não me engano,
de políticos tem que ser mulheres, alguma coisa assim, sabe? Então assim, todos os dias a gente vê alguma coisa que fortalece essa ideia do marxismo cultural, que fortalece a luta de classes, que fortalece a luta das mulheres contra os homens. A base do feminismo é essa. Se você acha que feminismo é uma luta por igualdade, uma luta por liberdade, você está enganada, minha amiga. O feminismo tem como pilar principal como é que eu posso falar assim? O feminismo tem como pilar principal subjugar os homens, sabe? Toda feminista, sem exceção, ela entende que está sendo maltratada pelos homens, ou diretamente ou indiretamente. Toda feminista, ela acredita que existe uma cultura machista, que a sociedade é machista, é opressora, que oprime a mulher. Toda feminista acredita nisso, e isso é uma mentira. Isso nunca existiu ao longo da história. Existe sim alguns homens canalhas, existe. Existe homem que bate, existe. Existe homem que é safado, que trata mal, beleza. Existe. Existe. Mas uma cultura que apoia isso, isso nunca existiu. Se você for sair na rua, faça esse teste. Inclusive tem esse teste social aqui na internet, só você procurar naqueles vídeos de pegadinha, você encontra. Fizeram um teste social uma vez, da mulher batendo no homem, no meio de muitas pessoas. Estava lá a mulher batendo no homem. Não aconteceu nada. Ninguém nem ligou para aquilo. É só um casal brigando, tá tudo certo. Agora, quando o homem estava batendo na mulher, quando fizeram o teste social do homem batendo na mulher, muita gente vem em cima na hora para segurar aquele cara, para bater naquele cara, para apartar aquilo ali. Ou seja, não existe essa cultura de o homem gostar de ver a mulher sofrendo. Isso não existe. O que existe são alguns homens canalhas. Agora, uma cultura machista, isso não existe. Nunca existiu. A cultura sempre foi de proteger a mulher. Você não vai ver um homem se orgulhando por aí, em público, de ter batido na mulher. Você não vê isso. Você não vê. Você nunca vai ver um homem... Pode existir um caso ou outro, mas não existe uma cultura, sabe? É como eu falei no início. A cultura é do homem ser provedor, é do homem pagar a conta, é do homem cuidar bem, é do homem proteger. A cultura sempre foi essa. Quando chegava, sei lá, quando estava de madrugada, que sua mãe ou sua avó escutava um barulho estranho na casa, quem era que ia lá olhar? Se era um ladrão, se era o que era? Quem era que ia lá olhar? Era sua avó, era sua mãe? Não, era seu avô, seu pai. O homem sempre foi o protetor, o homem sempre protegeu a mulher. Então essa cultura que as feministas vendem para você, de que existe uma cultura machista, isso não existe. Estão fazendo lavagem cerebral na tua cabeça. E você está acreditando nisso. Sabe por quê? Porque uma mentira repetida 1000 vezes torna-se verdade. Quem dizia isso era Joseph Goebbels. Era o marqueteiro de Hitler. Você está caindo na estratégia de Hitler. Eles repetem tanto uma mentira na tua cabeça que você agora esquece de enxergar a realidade com seus próprios olhos e fica acreditando numa informação que colocaram na sua cabeça que não é verdade. Então, assim, eu vou deixar aqui uma recomendação de um livro muito legal, de alguns livros legais. Eu vou deixar na descrição esses livros, sabe? Que é da Ana Caroline Campanholo. Você quer entender sobre feminismo? Você quer entender sobre essas questões aqui que eu estou falando com vocês? Vocês leiam os livros da Ana Caroline Campanholo. Eu vou deixar aqui na descrição para você poder adquirir esse livro, tá bom? Preste atenção aqui nesse livro. Feminismo, né? Feminismo, perversão e subversão. Vou deixar esse link. Vou deixar o link desse livro aqui também. E também tem esse livro aqui, ó, bem interessante, que é o Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Esse aqui você tem que ter, ó. Guia de Bolso contra Mentiras Feministas. Esses dois livros eu vou deixar na descrição para vocês poderem comprar, certo? E se você acha caro o preço do conhecimento, é porque você nunca parou para pensar o quanto vem custando o preço da ignorância que você paga todos os dias por não conhecer a realidade, por não conhecer a verdade. Você tem que pagar o preço do conhecimento para você deixar de ser besta, caso você acredite nesse tipo de lorota que contam para você.
Ana Carolina Campanholo é a maior especialista do Brasil nesse assunto. E se você ler esses livros, sabe, você não vai se arrepender. Isso é um investimento para a tua vida. Isso é um investimento para o teu futuro. Isso é um investimento para as suas próximas gerações. Porque se você aprender esse conteúdo aqui, você vai poder agora repassar para os seus filhos. E seus filhos vão repassar para os seus netos e assim por diante. Isso é um conteúdo que vai fazer muita gente tirar as vendas dos olhos e enxergar a maldade, a perversão que existe por trás do incentivo ao feminismo ao redor do mundo. Tá bom? E por hoje é só. Espero que vocês tenham entendido o recado. Não caiam em pegadinhas. Curte esse vídeo, se inscreve no canal e compartilha. Manda isso para alguém. Você tem grupos aí no WhatsApp. Clica no botãozinho de compartilhar, copia o link e joga isso nos grupos do WhatsApp. E espalha essa informação. Porque se essa informação ficar só na sua cabeça, não serviu de nada. Você tem que compartilhar a verdade para mais pessoas. Isso ajuda não só aqui o meu canal a alcançar mais gente, como isso também vai ajudar as pessoas que vão assistir esse vídeo, que vão ler os livros que eu recomendei, que vai tirar as vendas dos olhos para essas questões que eu falei. Então faz a tua parte. Você tem um poder tremendo aí na sua mão de fazer algo bom pela sociedade. Então não desperdice esse poder não. Isso que você tem na sua mão não é apenas um celular. Isso é uma metralhadora que pode ser usada para o bem. Você pode disparar a verdade na vida de muitas pessoas simplesmente compartilhando esse vídeo. Tá bom? O recado foi dado, façam aí a parte de vocês. E tamo junto, pessoal. Até a próxima.